Meus amados irmãos, que alegria podermos nos reunir nesta manhã para celebrar o Senhor nosso Deus. Ele é digno de todo o nosso louvor, digno de toda a nossa adoração. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo sejam abundantes sobre a nossa querida Igreja Batista da Capunga, sobre as suas congregações em Areias, Janga e Nova Tiúma, sejam também sobre todos aqueles que nos acompanham pela internet e pela Rádio Evangélica FM. Todos são muito bem-vindos a este ambiente de adoração. Vocês devem estar observando que eu estou num lugar um pouco diferente hoje. Pois é, estamos gravando algumas partes do culto da manhã e o culto da noite também aqui de Capungópolis. Passamos por aqui para fazer uma visita e aproveitamos então para fazer essas gravações e transmitir aos irmãos uma mensagem deste lugar que tanto amamos, que é tão precioso para a nossa igreja. Gostaríamos de convidar a todos os irmãos para se unirem a nós nesta adoração, nesta manhã, que estejamos unidos como família de Deus, como povo do Senhor, que ama ao Senhor e deseja adorá-lo em espírito e em verdade. Esteja atento a todas as partes deste culto e que tudo seja para a glória de Deus e para a edificação da sua família, da nossa igreja, de cada um de nós. Que Deus, para tanto, nos ajude e nos abençoe nesta manhã de domingo. Amém. Que a graça e a doce paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida e sobre a sua família. No nosso introito bíblico de hoje, vamos estar lendo o Salmo 150, este belíssimo salmo que fala sobre o louvor a Deus. Acompanhe comigo o que diz na sua Bíblia. Aleluia! Louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Louvai-o pelos seus feitos poderosos, louvai-o consoante a sua muita grandeza. Louvai-o ao som da trombeta, louvai-o com saltério e com harpa, louvai-o com adufes e danças, louvai-o com instrumentos de corda e com flautas, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. Salvador, nós te adoramos, glória. Glorioso
Vamos orar? Feche os teus olhos, baixe sua cabeça e vamos falar com Deus. Senhor, obrigado, Pai, por tua igreja que se reúne nesse momento, Senhor. Que o Senhor receba, ó Deus, o nosso louvor. Que nós possamos, ó Deus, com a nossa vida, dia após dia, louvar e engrandecer o teu nome. Assim como esse salmo belíssimo, ó Deus, nos disse, todo ser que respira, louve ao Senhor. E nós queremos, ó Deus, nesta manhã te entregar, Senhor, o melhor do nosso louvor. Recebe, Pai, esse culto que prestamos ao Senhor, na certeza de que o Senhor tem cuidado do teu povo, o Senhor tem nos guiado e o Senhor tem sido nosso Deus presente e constante, mesmo em momentos de tribulação. Muito obrigado por tudo. É isso, ó Deus, que nós te pedimos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Neste momento de informativo, gostaria de destacar que as atividades presenciais da nossa igreja continuam suspensas por tempo indeterminado. Estamos seguindo as recomendações do Ministério da Saúde, da Organização Mundial de Saúde, do Governo do Estado de Pernambuco e da Prefeitura do Recife. A despeito desta circunstância, continuamos sendo Igreja do Senhor Jesus. A igreja é feita de gente, de pessoas como eu e você, que um dia entregaram suas vidas a Jesus e foram remidas e lavadas pelo sangue do Senhor Jesus. Queremos convidar a todos os irmãos para nos mantermos unidos em oração, clamando ao Senhor para que envie socorro dos altos céus e nos conceda livramento desta circunstância que tem assolado o nosso país e todo o nosso planeta. Queremos orar a Deus pelas autoridades
no âmbito federal e no âmbito estadual também, aqui no estado de Pernambuco e em todos os demais estados que estão sendo afligidos por esta pandemia. Queremos orar também pelos governos municipais, para que também sejam orientados por Deus neste tempo. Precisamos orar pelos profissionais de saúde, por aqueles que estão nos leitos de hospitais lutando contra esta enfermidade. Precisamos orar por aqueles que estão em suas casas, também pelas famílias que perderam seus entes queridos, para que sejam consoladas pelo Senhor nosso Deus neste tempo. Enfim, precisamos orar ao Senhor. Você pode orar às 6 da manhã, ao meio-dia, às 18 horas ou em outros horários, mas ore a Deus para que o Senhor continue fazendo a sua obra em nosso meio. Também fique atento às atividades que a nossa igreja está desenvolvendo. Hoje, às 18 horas, teremos a nossa EBD em inglês no perfil da nossa igreja no Instagram. Às 19 horas teremos o culto da noite, transmitido pela internet, pela Rádio Evangélica FM. Após o culto teremos também a nossa live de boa noite no Instagram, no perfil @ibcapunga. Ao longo desta semana teremos também as nossas devocionais veiculadas pelas nossas redes sociais. Tenho tido retorno de vários irmãos que têm compartilhado essas devocionais com seus amigos e familiares e, graças a Deus, elas estão alcançando muitas pessoas. Faça o mesmo, não apenas assista às nossas devocionais, mas compartilhe com as pessoas do seu relacionamento. Gostaríamos também de convidá-los para que estejamos juntos na próxima quarta-feira, às 8 horas da noite. Estaremos juntos, portanto, às 20 horas, com o nosso culto sendo transmitido pela Rádio Evangélica FM e também pelo nosso canal no YouTube. Após o culto teremos a nossa live de boa noite. E por falar em live, sexta-feira é dia de live com convidado. Na próxima sexta-feira, se Deus permitir, teremos a participação do pastor Davi Pereira, pastor da Igreja Memorial Batista de Brasília. Ele é nosso convidado desta próxima sexta-feira, dia 22, para participar da nossa live e compartilhar uma mensagem de edificação para as famílias da nossa igreja. Fique atento a tudo aquilo que está acontecendo. Acesse o nosso boletim digital que está disponível no aplicativo da nossa igreja e também no site da nossa igreja e fique por dentro de tudo aquilo que estamos realizando em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, irmãos. Esse mês de maio estamos comemorando o mês da família. Somos gratos a Deus por cada família da nossa igreja, por cada casal que completa mais um ano de vida conjugal. E o nosso desejo é que a cada dia vocês possam estar buscando a Deus, colocando Deus em primeiro lugar no seu lar, na vida dos seus filhos. Que a cada dia Deus possa ser o laço que fortalece a família de vocês. E que nós também possamos aproveitar esse momento de pandemia, esse momento de quarentena, para sentarmos à mesa com a nossa família, para compartilharmos momentos, para nos conhecermos melhor até, para que nós possamos abrir a palavra de Deus e poder nos deleitar em cada texto que traz esperança ao nosso coração. E um bom texto que pode ser lembrado para ser compartilhado com a família fica em Josué 24:15, que diz: "Eu e minha casa serviremos ao Senhor." E que esse possa ser de fato o desejo do nosso coração, de dia após dia poder buscar e fortalecer o nosso relacionamento com o Senhor. Que Deus abençoe todas as famílias da nossa igreja. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e
consagramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a ti, ó Rei Jesus, coroamos a ti, ó Rei Jesus, adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Coroamos a ti, ó Rei Jesus, coroamos a ti, ó Rei Jesus, adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti, consagramos todo o nosso ser a ti. Agora nós vamos orar e vamos estar lembrando das famílias da nossa igreja, das diversas situações que muitas estão passando, pessoas que estão enfermas, pessoas que perderam entes queridos, as pessoas que estão passando por dificuldades matrimoniais, que nós possamos lembrar de cada uma delas. Oremos. Senhor, muito obrigado, ó Deus, pelo teu cuidado, pelo teu amor. Obrigado, ó Deus, porque sabemos que o Senhor nunca nos desampara. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem suprido as necessidades, ó Pai, de todas as famílias da nossa igreja, sejam emocionais, sejam físicas, ó Pai, questão de trabalho, Senhor, que o Senhor esteja cuidando, fortalecendo, ó Deus, para que não falte nada na mesa dos teus servos, ó Pai. E como somos gratos, ó Pai, por cada família que luta, cada família que te busca, que te coloca em primeiro lugar, meu Deus. Que a cada dia, meu Senhor, eles possam te honrar, meu Pai. Que mesmo em meio às lutas, às dores, o distanciamento, esse momento difícil que todos nós estamos passando, que nós possamos nos fortalecer e lembrarmos, meu Deus, que somos família em Cristo. E que assim nós possamos ajudar uns aos outros, ó Pai. Obrigada, Deus, pelo teu cuidado de sempre. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Neste momento de dedicação, gostaria de expressar a nossa gratidão a todos os irmãos, irmãs, famílias da nossa igreja que têm mantido a sua fidelidade ao Senhor a despeito destas circunstâncias que estamos vivendo. E desta forma estão ajudando a nossa igreja a honrar os seus compromissos que não cessaram a despeito desta pandemia. Nós louvamos a Deus pela fidelidade de tantos irmãos e encorajamos a todos a fazerem o mesmo e permanecerem fiéis ao Senhor, mesmo diante deste grande desafio. Gostaríamos de lembrar que as contas da nossa igreja estão disponíveis no Banco Santander, no Bradesco, no Itaú e também na Caixa Econômica Federal, e os irmãos poderão transferir seus dízimos e suas ofertas para essas contas. Os dados bancários estão à disposição dos irmãos no aplicativo da igreja e também no site da nossa igreja. Lá
os irmãos encontrarão todas as informações necessárias para enviarem seus dízimos e suas ofertas através de transferências bancárias. Gostaria de encorajá-los a continuarmos contribuindo para o levantamento de cestas básicas para famílias carentes da nossa igreja e da nossa comunidade. O valor de referência é de R$ 70. Você pode dar esse valor, ou menos do que isso, ou mais do que isso. O importante é a sua participação, o importante é a sua contribuição neste tempo tão difícil para tantas famílias da nossa igreja. Quero encorajar os irmãos a renovarmos a nossa fé e a nossa confiança, na certeza de que o nosso Deus suprirá todas as nossas necessidades, segundo as suas riquezas em glória por Cristo Jesus. Continuemos firmes, confiando no Senhor, que é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações, socorro bem presente na hora da angústia. Que Ele continue a sustentar cada família da nossa igreja, como só Ele pode e sabe fazer. Que o Senhor assim nos ajude e nos abençoe. Amém. Meu louvor é fruto do meu amor por ti, Jesus, de lábios que confessam o teu nome. É fruto de tua graça e da paz que encontro em ti, e do teu Espírito que habita em mim, que habita em mim. Encerrando este momento de dedicação, gostaria de convidar a todos para nos unirmos em oração. Vamos orar. Pai Celeste, Deus bendito, muito obrigado porque nesta manhã podemos nos unir para celebrar o Teu santo e bendito nome. Recebe, ó Deus, o culto que a Ti prestamos, que a Ti oferecemos nesta manhã. E, ó Deus, recebe também a dedicação dos Teus servos que estão consagrando seus dízimos e suas ofertas através de transferências bancárias. Que Tu continues abençoando todas as famílias da Tua igreja, suprindo todas as suas necessidades com o Teu poder e com a Tua graça. Que ao longo desta semana, ó Deus, Tu venhas surpreender
todas as famílias da tua igreja, com a tua provisão, com a tua providência, Senhor, em cada situação, em cada circunstância. Alguns estão precisando, ó Deus, de saúde, estão precisando de cura para enfermidades. Outros estão precisando, ó Deus, de sustento, Senhor, de provisão, de alimento, do pão nosso de cada dia. Pai, por favor, supre todas as necessidades, ó Deus, dos teus filhos nestes dias tão difíceis que estamos vivendo. Rogamos, ó Deus, particularmente em favor, ó Deus, de todos aqueles, ó Deus, que estão nos leitos de hospitais, estão em suas casas, lutando, ó Deus, contra a Covid-19. Rogamos, ó Deus, envia socorro, envia cura, livramento. Faz, ó Deus, esta obra, Pai, para a honra e glória do teu nome. Envia também tratamento, remédio, vacina para imunização, ó Deus, da população. Faz, ó Deus, os teus milagres, ó Deus, em nosso meio. Manifesta o teu poder. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém e amém.
Para a nossa reflexão nesta manhã, gostaria de compartilhar a palavra de Deus que está em Gênesis capítulo 12, de 1 a 9. Gênesis 12, de 1 a 9, localize o primeiro livro da Bíblia, abra no capítulo 12 e acompanhe comigo a leitura da palavra do Senhor. Diz assim: Deus chama Abrão e lhe faz promessas. O verso 1 vai nos dizer: O Senhor disse a Abrão: Saia da sua terra, da sua parentela, da casa de seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei, e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão como o Senhor lhe havia ordenado, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Abrão levou consigo a sua mulher Sarai, o seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam adquirido e as pessoas que lhes foram acrescentadas em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abrão atravessou a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo os cananeus habitavam essa terra. O Senhor apareceu a Abrão e lhe disse: Darei esta terra à sua descendência. Ali Abrão edificou um altar ao Senhor que lhe havia aparecido. Passando dali para o monte a leste de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel a leste e Ai a oeste. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois Abrão partiu dali, indo sempre na direção do Neguebe. Neguebe é o sul da Palestina. Que Deus abençoe e aplique esta palavra aos nossos corações e também à realidade das nossas famílias nesta manhã. Gostaria de refletir com os irmãos sobre o tema famílias que abençoam o mundo, famílias que abençoam outras famílias ou outras pessoas. O texto começa com o chamado de Abraão. No tempo em que ainda se chamava Abrão, sua esposa se chamava ainda Sarai, abrindo, na verdade, mais um capítulo da história da salvação. Certo autor afirmou que a salvação vem porque Deus, em sua graça, chama o pecador, o qual responde pela fé. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para boas obras. Efésios 2, de 8 a 10. A salvação acontece pela graça de Deus. Deus, na sua infinita graça, planejou a salvação de toda a humanidade. E aqui, no capítulo 12, vamos encontrar mais um capítulo. Lá em Gênesis capítulo 3, como vimos recentemente, encontramos o proto-evangelho, o primeiro evangelho, a primeira referência ao evangelho, em Gênesis 3, verso 15, quando Deus promete que do descendente da mulher haveria um que esmagaria a cabeça da serpente. E então Deus vai construindo a sua história. Agora ele chega ao momento de começar a preparar um povo para que desse povo pudesse vir o Messias, que seria o ungido de Deus, o Cristo de Deus, para salvar toda a humanidade. E Deus faz isso a partir de Abraão. Deus chamou Abraão do meio da idolatria, quando se encontrava em Ur dos Caldeus, uma cidade dedicada a Nanar, o deus da lua, ou o deus lua. Abrão não conhecia o verdadeiro Deus e não havia feito nada para merecer conhecê-lo, mas em sua graça Deus o chamou e resolveu fazer dele patriarca de uma nação que seria instrumento para enviar o Messias. De fato, meus amados
Tudo que aconteceu na história da salvação foi pela graça, inclusive o chamamento, a convocação de Abraão aconteceu pela graça de Deus. Isso me faz lembrar de João, capítulo 15, verso 16, que nos diz: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. Foi Deus quem nos escolheu para realmente sermos instrumentos de bênção para este mundo. Como Abraão soube para onde ir e o que fazer? O capítulo 12, verso 8, o verso 8 desse capítulo vai nos dizer que ele invocou o nome do Senhor, orou ao seu Deus, e Deus o ajudou, Deus o guiou, Deus o orientou. O verso 3 é um texto-chave na história da salvação. Ele vai dizer: abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. Em você, ou a partir de você, serão benditas todas as famílias da terra. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Deus queria usar Abraão e sua família para abençoar o mundo. A verdade é que Deus quer usar a minha família, a sua família, as nossas famílias para abençoar o mundo, para abençoar outras pessoas, para abençoar muita gente ao nosso redor. Ao nosso redor. A família de Abraão trouxe certamente bênção para o mundo inteiro. Graças a Deus por isso. Mas se nós conseguirmos abençoar os nossos vizinhos, se nós conseguirmos abençoar os nossos parentes, as outras pessoas que estão conectadas a nós pelo vínculo familiar, certamente o mundo será muito melhor. Nós teremos gerações muito melhores. Deus quer usar as nossas famílias para abençoar outras pessoas e outras famílias. De que forma Deus poderá fazer isso? O que Ele precisa encontrar em mim, na minha família, o que Ele precisa encontrar em você e na sua família, para que sejamos instrumentos de bênção para outras famílias? Vamos usar então como exemplo a família de Abraão. Famílias que abençoam o mundo são aquelas que obedecem a Deus. Famílias que abençoam o mundo são aquelas que obedecem a Deus. Meus amados, a vida de Abraão foi marcada pela obediência incondicional e irrestrita a Deus. Ele obedeceu a Deus sem reservas. Sem reservas. Abraão não teve a menor dificuldade em ouvir a voz de Deus e obedecer, e cumprir, e fazer o que Deus estava lhe mandando fazer. Ele não teve a menor dificuldade. Ele não obedeceu a Deus de forma parcial, mas ele procurou obedecer a Deus em tudo que Deus lhe mandou fazer. Como todo ser humano, teve as suas falhas, mas nos momentos mais difíceis da sua vida, não hesitou em obedecer a Deus. Não hesitou. Ele obedeceu a Deus ao deixar a casa do seu pai. Ele obedeceu a Deus em deixar a casa do seu pai. A casa do seu pai, que se chamava Tera, representava para Abraão a sua zona de conforto. Representava a estabilidade, representava a oportunidade de tudo continuar como sempre esteve, do jeito que sempre esteve. Especialmente porque o ser humano é avesso a mudanças, tem medo das mudanças. E para Abraão, continuar na sua casa, certamente na casa do seu pai, na região onde poderia continuar contando com a sua família, certamente seria algo confortável, que o manteria dentro da sua zona de conforto. E ainda mais que naquela época, ele saindo da casa do seu pai, ele não teria os meios de comunicação
que dispomos hoje para entrar em contato com a nossa família. Não teria videoconferência, não teria reunião de família através de aplicativos, de salas de reuniões, não teria essa menor possibilidade que nós temos hoje. Não teria telefone para dar um oi para a sua família. Não teria. Abraão, entretanto, não hesitou em deixar a casa do seu pai, em deixar a sua zona de conforto. Não hesitou em correr riscos, entre aspas, e ele aceitou correr esses riscos simplesmente porque ele sabia e começou a entender que o centro da vontade de Deus é o lugar mais seguro da terra. O centro da vontade de Deus é o lugar mais seguro do planeta Terra. Ainda que tenhamos que enfrentar problemas, ainda que tenhamos que enfrentar dores, lutas e provações, o centro da vontade de Deus sempre será o lugar mais seguro, porque a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. A vontade de Deus não tem margem de erro. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Por isso, se você quer abençoar as pessoas que estão ao seu redor, se você quer que a sua família viva de tal forma que seja bênção para outras famílias, meu irmão, minha irmã, coloque-se no centro da vontade de Deus. Viva no centro da vontade de Deus. Disponha-se a obedecer a Deus em tudo. A vontade de Deus é a melhor para a sua vida. Os planos de Deus sempre serão os melhores para você. Por mais que fugisse da lógica humana, Abraão não hesitou. Ele não ficou fazendo cálculos. Ele não ficou pensando nas projeções aqui ou ali. Ele resolveu simplesmente viver pela fé. Pela fé. Para fazer a vontade de Deus. E isso vamos ver um pouco mais detalhadamente adiante na nossa reflexão de hoje. Abraão se dispôs a embarcar numa aventura sem volta, na total dependência de Deus, na total dependência do Senhor. Deus certa vez disse aos descendentes de Abraão, ao seu povo: eu bem sei os planos que estou projetando para vós, diz o Senhor. Planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Sabemos do contexto desse texto em Jeremias 29, verso 11. Deus estava resgatando o povo do cativeiro e dando uma palavra de encorajamento, uma palavra de paz, uma palavra de esperança. Eu tenho um futuro para vocês. Mas eu quero lembrar a vocês que Deus também tem planos para nós. Deus também tem um futuro para nós. E nós precisamos descansar nesta verdade e simplesmente obedecer aquilo que Ele planejou, aquilo que Ele idealizou para nós. Deus tem para nós um futuro muito melhor do que aquele que podemos sequer imaginar. Porque Paulo disse na sua carta aos Coríntios: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. 1 Coríntios 2, verso 9. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais chegou ao coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Por isso, amados, precisamos pedir que Ele nos leve muito além de nós mesmos. Que Ele nos leve muito além da nossa zona de conforto. Assim como aconteceu com vários homens e mulheres de Deus ao longo da história do seu povo. Inclusive na história de Abraão. David Wang, em seu livro Para Além dos Limites, ele disse que encontramos conforto e prazer naquilo que nos é familiar. Por isso hesitamos tanto em sair
da nossa zona de conforto, hesitamos tanto em sair daquilo que nos é familiar. Ele disse que num país estrangeiro, por exemplo, um norte-americano se sente em casa quando vai a uma lanchonete do McDonald's. Num concerto, a plateia vibra quando reconhece o começo de uma música conhecida. A familiaridade nos dá prazer e nos dá segurança e nos embala rumo à complacência. Entretanto, quando tudo está bem, normalmente tornamos-nos surdos. Quando tudo está bem, estamos vivendo as mil maravilhas, tornamos-nos surdos, especialmente para aquilo que Deus quer ministrar ao nosso coração, aquilo que Deus quer falar aos nossos corações. Quando as coisas estão indo de mal a pior, entretanto, começamos a fazer perguntas e a procurar respostas, procurar sentido para as coisas. Nossos olhos, então, se arregalam, nossos ouvidos se abrem. E aqui vale a pena relembrar aquela frase do C.S. Lewis, quando ele disse que Deus cochicha a nós em nossos prazeres, fala em nossa consciência, mas troveja em nossas dores, porque a dor é o megafone de Deus para um mundo surdo. Deus usa as nossas dores para chamar a nossa atenção e para falar ao nosso coração, para falar aos nossos ouvidos aquilo que nós precisamos ouvir. É provável que conheçamos várias pessoas que jamais teriam pensado em Deus se não fossem épocas de crise em suas vidas. Por isso eu creio que certamente muitas pessoas estão se voltando para Deus hoje por conta desta pandemia. Muitas pessoas hoje estão abrindo seus ouvidos que estavam tampados para Deus. Muitas pessoas hoje estão abrindo seus corações, estão se quebrantando diante de Deus, diante de um vírus que, humanamente falando, ainda não temos cura, ainda não temos vacina, ainda não temos um tratamento, um protocolo eficaz, capaz de resolver todos os casos de infecção pelo coronavírus. Quando a vida é uma rotina, estamos muito ocupados, inclusive ocupados para ouvir. Não temos tempo para parar e ouvir, para parar e escutar. Mas espere até uma mudança inesperada de acontecimentos ocorrer. A partir desse momento passamos a ser todos atentos, estar todos ouvidos àquilo que Deus está querendo nos dizer. Começamos a perguntar, por que Deus? Por que Deus? Talvez não seja a melhor pergunta a ser feita, mas pelo menos estamos falando com Deus, estamos buscando a Deus. Deus nos conduz para além da nossa zona de conforto, para nos ajudar a crescer, para nos ajudar a amadurecer, para nos ajudar a ser melhores. Assim como a águia empurra os seus filhotes para fora do ninho, para que eles voem. De outra forma, se acomodariam dentro do ninho aquecido, quentinho, gostoso. Jamais se tornariam águias, as águias que nós conhecemos. O ninho é aconchegante, o ninho transmite proteção e segurança. Se dependesse de nós, gostaríamos de passar o tempo todo dentro do ninho, o tempo todo. Parece que, num certo sentido, amados, assim como a águia faz com os seus ninhos, que os bota para fora para que eles comecem a voar. Parece que, num certo sentido, Deus nos empurrou para fora dos nossos ninhos. Nesta pandemia, Ele nos lançou para fora do nosso ninho, que era o nosso templo. Fora do ninho, para que sejamos aquilo que Ele sempre esperou que fôssemos. Para que estivéssemos mais voltados para as pessoas pelas quais o Filho dele morreu e ressuscitou.
para que o nosso foco fosse a vontade dele para este mundo, para que o foco nosso fosse a vontade dele para as pessoas que estão morrendo, estão perecendo e precisam de uma palavra de esperança, uma palavra de paz. E Deus quer usar a nós, cada um de nós, a partir do lugar onde Ele nos colocou. Ele plantou você aí no contexto da sua família com um propósito, e Ele quer fazer de você um instrumento de bênção para a sua família, e da sua família Ele quer fazer um instrumento de bênção para outras famílias, para muitas pessoas. Ele deseja que o nosso foco seja simplesmente as pessoas. Jesus, durante 3 anos, o seu foco não foi em promover programas, não foi em promover atividades, foi em promover as pessoas, em curar as pessoas, em ensinar as pessoas, em ministrar as suas necessidades. Jesus focou nisso, mas muitas vezes a gente se perde numa infinidade de atividades. E Deus precisa colocar a gente para fora do ninho, para repensar a vida, para a gente se reinventar, ou na verdade simplesmente voltar aos princípios da palavra de Deus, para nós mesmos, para nossas famílias e para nós como igreja de Jesus Cristo, para cumprir o seu propósito, para que o Evangelho de Jesus fosse pregado a todo mundo conhecido da sua época, para que o Evangelho fosse pregado em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra, para que os discípulos se tornassem testemunhas em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra, de acordo com Atos 1, verso 8, Deus precisou permitir uma perseguição que está registrada em Atos capítulo 8, exatamente após a morte de Estevão. A partir daquela perseguição, somente os apóstolos ficaram em Jerusalém, mas todos os cristãos saíram de Jerusalém, e por onde eles iam, anunciavam a salvação. Por onde eles iam, anunciavam a mensagem de redenção, anunciavam o Evangelho. E dessa forma, Filipe chegou a Samaria. Dessa forma, o Evangelho chegou através de cristãos anônimos em Antioquia. Em Atos capítulo 11, Barnabé é enviado a Antioquia, e ele chegando lá vê a graça de Deus na formação de uma igreja que não foi organizada por notáveis, por famosos cristãos daquela época, mas por cristãos anônimos. E essa igreja se tornou uma igreja missionária, tendo como seus primeiros missionários Paulo e Barnabé. Paulo e Barnabé foram enviados por essa igreja. A partir da perseguição, Deus fez com que aquela igreja se organizasse e fosse um instrumento de bênção para o mundo. Deus está permitindo hoje esta pandemia com um propósito. Estejamos atentos àquilo que Ele quer nos dizer, àquilo que Ele quer falar aos nossos corações. Deus tem um propósito tremendo ao permitir essa pandemia em nosso meio. Estejamos atentos. Está doendo. Está doendo. Está doendo ver pessoas queridas, pessoas amadas, serem convocadas ao lar celestial. Como está doendo. Pessoas amadas partirem para a eternidade. Mas Deus está querendo nos dizer alguma coisa. Ele está querendo nos dizer alguma coisa. Estamos dispostos a ouvir isso. Estamos dispostos a obedecer. Abraão não hesitou em sair da sua zona de conforto. Não hesitou em obedecer. Deus deseja
Deus almeja o nosso crescimento e, via de regra, a única maneira é nos arrancando da nossa zona de conforto. De que outra forma voltaríamos a nossa atenção para Deus? Ouviríamos o que Ele tem a nos dizer, enxergaríamos mudanças importantes e duradouras que precisam ocorrer nas nossas vidas. De que outra forma? Nos ajustaríamos àquilo que Deus quer fazer em nós e através de nós para abençoar outras pessoas. Quando perseveramos na jornada e mantemos a fé, descobrimos as misericórdias ternas de Deus pelo caminho e um resultado glorioso no final. Obediência. Abraão e sua família foram obedientes a Deus. Obedientes a Deus. Abraão ouviu e obedeceu. Guarde isso. Abraão ouviu e obedeceu. Existe alguma coisa que Deus já disse a você para fazer e você ainda não fez? Existe alguma coisa que Deus já mandou você fazer e você não fez? Aqui vale a pena lembrar daquela frase do Avery Willis, no seu livro A Mente de Cristo, em que ele diz que adiar a obediência também é desobediência. Adiar a obediência também é desobediência. O que é que Deus mandou você fazer que você ainda não fez? Esse é o momento de acertar a vida com Deus, ajustar a vida com o Senhor e decidir: Senhor, aquilo que tu me mandaste fazer lá atrás, eu quero resolver agora. Eu não quero ficar com essa situação pendente no meu coração. Não quero. Abraão obedeceu a Deus quando o Senhor lhe mandou sair da sua terra, sair da sua zona de conforto, sair da casa do seu pai. Mas houve um outro momento que talvez tenha sido mais difícil ainda, porque em outro momento Deus disse a Abraão: Abraão, esse seu filho aí, esse seu filho que você ama, pegue esse seu filho e coloque-o no altar. Coloque-o no altar. E no dia seguinte, Abraão simplesmente se levantou e tomou todas as providências para colocar Isaque no altar. Não hesitou em obedecer a Deus. Não hesitou em fazer o que Deus lhe havia mandado fazer. E foi até o fim, até o momento em que Deus bradou dos altos céus e lhe disse para não fazer isso, porque Deus viu que ele estava de fato disposto a fazer isso, a ir até as últimas consequências na sua caminhada de obediência a Deus. O que Deus mandou você fazer que você ainda não fez. Uma família que abençoa o mundo, que abençoa outras famílias, é uma família obediente a Deus. Segundo lugar, famílias que abençoam o mundo são famílias que confiam na graça de Deus, confiam em Deus, confiam no Senhor. Warren Wiersbe vai nos dizer que Abraão, vai nos lembrar, na verdade, né, de acordo com o texto bíblico, que Abraão tinha simplesmente 75 anos quando Deus o chamou, de modo que idade não é obstáculo para a fé. 75 anos quando Deus o chamou. Ele confiou em Deus durante 100 anos, porque Abraão viveu até os 175 anos. E hoje podemos aprender com a sua experiência a andar pela fé e a viver de modo agradável a Deus. Este foi um chamado para que Abraão se separasse da corrupção ao seu redor, lá em Ur dos Caldeus, e ele obedeceu pela fé. Ele obedeceu pela fé.
O que nos leva a obedecer é a fé. O que fez Abraão deixar a sua zona de conforto foi a sua fé. O que fez Abraão se dispor a sacrificar o seu próprio filho amado foi a sua fé, como veremos mais adiante. A verdadeira fé baseia-se na palavra de Deus e conduz à obediência a Deus. Deus não poderia abençoar e usar Abraão e Sara, a menos que estivessem no lugar que o Senhor queria que eles estivessem. A fé não se baseia em sentimentos, apesar de, sem dúvida, as emoções fazerem parte da experiência de fé em certas ocasiões. A verdadeira fé não se baseia, então, fundamentalmente, desculpe a redundância, em emoções, mas se baseia na palavra de Deus. Se Deus disse, está dito, e nós precisamos confiar na sua palavra. A verdadeira fé baseia-se na palavra de Deus. Romanos 10, verso 17, vai nos dizer que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Cristo. Deus falou a Abraão e disse que faria para ele e por meio dele coisas extraordinárias se ele confiasse e obedecesse. A aliança de Deus concedeu-lhe a fé e as forças de que precisavam para uma vida toda de peregrinação. Imagine, ele estava com a sua vida estável, organizada na sua terra, e ele passa a ser, desde o momento em que decide obedecer, passa a ser um peregrino. Um peregrino em terra estranha, em terra alheia. Não tinha terra alguma. A única terra que ele teve em Canaã foi o campo de Macpela, que ele comprou dos filhos de Et para servir de sepultura para a sua esposa. Foi o único pedaço de terra que ele teve, efetivamente. Ele peregrinou naquela terra, crendo na promessa de Deus, de que um dia aquela terra toda seria da sua descendência. Seria deste povo, que seria tão numeroso como as estrelas do céu, como os grãos de areia na praia. Deus falou a Abraão, e ele se aliançou com Deus, ele se comprometeu com Deus, e essa aliança deu a ele forças e fé para toda essa vida de peregrinação. Não somos salvos ao fazer promessas a Deus. Somos salvos ao crer nas promessas de Deus. Foi Deus quem, em sua graça, deu sua aliança a Abraão, e ele respondeu com fé e obediência. A maneira como você responde às promessas de Deus determina aquilo que ele fará na sua vida. Eu vou repetir. A maneira como você responde às promessas de Deus, aquilo que Deus promete para você, determina aquilo que ele fará na sua vida. A fé nos leva a mudar. Volte comigo ao texto. Gênesis capítulo 12, versos 4 e 5. Você vai encontrar no início do verso 4 e no final do verso 5 o verbo partir. Pelo menos aqui na versão da Nova Almeida atualizada. A primeira palavra do verso 4 é partiu, pois, Abraão. Um verbo de ação. Um verbo que denota uma ação, uma atitude. Partir. Partiu, pois, Abraão. Ele não ouviu a voz de Deus e ficou lá sentado. Quem sabe um dia eu faço isso? Quem sabe uma outra hora eu faço isso? Partiu, pois, Abraão. Quem sabe ano que vem eu faço isso? Quem sabe quando a pandemia passar eu faço isso? Ele ouviu Deus lhe convocar e logo partiu. Ele ouviu Deus lhe dizer: entregue-me o seu filho que você ama. E no dia seguinte se levantou com a sua comitiva para ir até o monte e oferecê-lo em sacrifício ao Senhor. Partiu. O verso 5, Gênesis 12, verso 5 vai terminar dizendo que partiram para a terra de Canaã e lá chegaram.
chegaram ao seu destino, chegaram até onde Deus queria que ele estivesse. Meus amados, fé exige compromisso. Fé exige compromisso. O nosso compromisso de fé abençoa a nossa família, a nossa geração e as gerações vindouras. As gerações depois de Abraão foram abençoadas pelo seu testemunho de fé, pela sua vida de fé. E uma pergunta bem interessante é: onde estaríamos hoje se Abraão e Sara não tivessem assumido o compromisso de obedecer ao seu Senhor pela fé? Onde estaríamos nós? Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11, o autor aos Hebreus narra um pouquinho o que foi a vida de fé de Abraão. Hebreus 11, versos 8 a 12. Nós encontramos o seguinte: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia obedecer ou devia receber como herança. E partiu sem saber para onde ia. Partiu sem saber para onde ia. Pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Pela fé também a própria Sara, apesar de não poder ter filhos e já ser idosa, recebeu poder para ser mãe, pois considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também, de um só homem, praticamente morto, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Meus amados, que palavra tremenda! Que palavra tremenda! Deus fez o que ele fez por Abraão, porque ele resolveu viver com a sua família na total dependência de Deus. Nós precisamos também, não apenas nesses dias de pandemia, entretanto, sempre viver na total dependência de Deus. Foi esse Deus que fez promessas e cumpriu. E cumpriu todas elas. Todas elas. Fez com que Abraão gerasse aos 100 anos de idade. Fez com que Sara fosse mãe aos 90 anos de idade. Porque Deus é Deus. Deus é fiel em cumprir todas as suas promessas. E Deus fez mais promessas a Abraão. Voltando a Gênesis capítulo 12, verso 2. Farei de ti uma grande nação, te abençoarei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei quem te amaldiçoar, e todas as famílias da terra serão abençoadas por meio de ti. Abraão simplesmente creu em Deus, confiou na sua palavra. O prognóstico era cheio de incertezas. Ele teria que viver um dia de cada vez. Um dia de cada vez. E isso me faz lembrar de uma palavra do Henry Blackaby naquele livro Conhecendo Deus, Fazendo Sua Vontade. Ele disse que Deus não deu a Abraão um mapa. Ele não saiu da sua terra, da casa do seu pai, com um mapa na mão, com um mapa que Deus teria lhe dado, lhe enviado nas suas mãos, dizendo: vá por aqui, vá por ali, faça isso, faça aquilo. Não. Deus seria o seu mapa. Deus seria o seu mapa. Ele viveria um dia de cada vez, andando na total dependência de Deus, confiando totalmente no eterno. Ele andaria pelos caminhos da sua vontade. Ele faria exatamente o que Deus estava desejando que ele fizesse. Deus não lhe deu um mapa. Deus foi o mapa para Abraão. Deus foi o seu GPS. Por meio do seu relacionamento com Deus, Abraão
foi guiado por Deus, foi conduzido por Deus aos lugares onde ele deveria ir. Relacionando-se com Deus pela fé, ele andaria por todos os caminhos que Deus havia planejado. Ele era um peregrino numa terra estranha. Andou no meio de um povo que não conhecia, mas Deus o protegeu, Deus o guardou e Deus fez com que ele estivesse exatamente no lugar onde ele deveria estar. Essa é a forma como eu e minha família precisamos andar, como você e sua família precisam caminhar. É dessa forma, tendo Deus como mapa, tendo Deus como aquele que guia os nossos passos. E Ele certamente fará isso. Ele foi peregrino numa terra estrangeira. E para complicar, Deus disse que faria dele uma grande nação, mas ele não tinha um filho sequer. Para dificultar um pouco mais as coisas, sua mulher era estéril. Entretanto, ele confiou na providência de Deus, que nada iria lhe faltar. É impossível obedecer sem crer. É impossível obedecer sem fé. Deus, em muitas ocasiões, exigirá de mim e de você um passo de fé, assim como exigiu de Abraão. E Abraão não hesitou. Não hesitou. Isaltino Gomes, com ele, filho, ele disse que a proposta divina a Abraão era difícil. Ele deveria renunciar às certezas do passado e enfrentar as incertezas do futuro. Ele saiu sem saber para onde ia. Deixou o certo pelo duvidoso aos olhos humanos. Mas é dessa forma que eu e você precisamos caminhar. É dessa forma que Deus quer que caminhemos nestes dias. Deus não é o duvidoso. Deus sempre será a proposta certa, a alternativa certa. Decida obedecer pela fé. Decida renunciar o que precisar renunciar, mas decida andar de acordo com os desígnios de Deus. A fé faz toda a diferença em nossa família. A fé faz toda a diferença em toda e qualquer família. Para a manutenção da família, para o desenvolvimento da família, para a família enfrentar as tempestades, as lutas e adversidades, como precisamos de fé. Naquele momento áureo da provação de Abraão, Hebreus capítulo 11, versos 17 a 19, nós encontramos que pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque, aquele que acolheu as promessas de Deus, estando a ponto de sacrificar o seu único filho, do qual havia sido dito a sua descendência virá por meio de Isaque. Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaque dentre os mortos, de onde também figuradamente o recebeu de volta. Abraão não hesitou em obedecer por causa da sua fé, porque creu, porque confiou. Abraão foi um homem de fé, Mas assim como aconteceu com ele, é possível que em algum momento, assim como ele em algum momento vacilou na sua fé, é possível que nós também venhamos a vacilar na nossa fé em algum momento da nossa vida. O seu filho Isaque, graças a Deus, conseguiu fazer uma leitura mais adequada das atitudes do seu pai, e podemos dizer que a geração de Isaque já foi uma edição melhorada da sua família, uma edição revista e atualizada. Abraão casou-se com uma mulher estéril e arrumou uma solução que só causou problemas a ele e a sua descendência até hoje. Ismael nasceu e Isaque e Ismael estão até hoje brigando lá na Palestina. Isaque também casou-se com uma mulher estéril, Rebeca, mas ao invés de buscar uma solução humana, como seu pai havia feito,
resolveu buscar o caminho melhor, o caminho da oração, o caminho da dependência de Deus. Passou simplesmente 20 anos da sua vida orando a Deus, clamando ao Senhor. Casou-se aos 40 anos de idade, foi pai aos 60 anos de idade, porque ele resolveu confiar no Senhor. Passados 20 anos, orando insistentemente, Deus ouviu a sua oração e lhe deu 2 filhos, Esaú e Jacó. Esse é o caminho que eu e a minha família, você e a sua família precisam adotar. Famílias que abençoam o mundo, são famílias que oram, são famílias que dependem de Deus, são famílias que confiam no Senhor plenamente. Quando buscam a Deus, ou em Deus a solução para os seus problemas, quando deixam Deus agir na sua limitação, quando confiam que Deus é poderoso para cumprir todas as suas promessas. Que Deus nesta manhã renove a nossa fé, renove a nossa confiança no Senhor, confiança para enfrentar essa pandemia, para enfrentar esses dias tão difíceis, confiança para escrevermos novas páginas para as nossas famílias daqui para frente, segundo o propósito de Deus, segundo a vontade de Deus, segundo aquilo que Deus ministrar, não apenas aos nossos ouvidos, mas aos nossos corações, por meio da sua bendita palavra. Terceiro lugar, famílias que abençoam o mundo são famílias que se dedicam a Deus. Famílias que se dedicam a Deus. Volte comigo ao texto. Verso 8 vai nos dizer que passando dali para o monte a leste de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel a leste e Ai a oeste. E o final do verso 8 vai dizer, ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Ali edificou um altar e invocou o nome do Senhor. Entretanto, no verso anterior, o verso 7, vai nos dizer antes que ali Abrão edificou um altar ao Senhor que lhe havia aparecido. Ou seja, num texto com apenas 9 versículos, nós vamos encontrar Abraão construindo 2 altares. 2 altares. Ele construiu 2 altares ao Senhor. Altares eram instrumentos que as pessoas usavam para expressar a sua consagração a Deus, a sua dedicação a Deus. Abraão construiu altares por onde passou. Por onde ele passava, deixava marcas da sua devoção a Deus, deixava marcas do seu amor pelo Senhor. Isaltino Gomes Coelho Filho nos dizia que deixamos sinais. Será que, ele faz uma pergunta na verdade, será que deixamos sinais por onde passamos, da nossa relação com Deus? Será que por onde passamos nós deixamos sinais do nosso compromisso com Deus? Ou a nossa passagem é incógnita? As pessoas com as quais convivemos em família, no nosso condomínio e em tantos lugares, têm percebido evidências do nosso compromisso com Deus. Os fariseus foram comparados por Jesus a sepulturas invisíveis sobre as quais os homens passavam sem perceber. Sepulturas sobre as quais as pessoas passavam sem perceber que estavam pisando em cima de uma sepultura. Meus amados, os nossos lares precisam ser expressões da nossa dedicação e do nosso compromisso com Deus. Abraão nunca teve dificuldades em consagrar a sua vida e os seus bens ao Senhor. Dispôs-se a consagrar o seu próprio filho ao Senhor. Ele nunca teve dificuldade em construir altares e colocar em cima desses altares algo que expressasse o seu compromisso com Deus e a sua dedicação ao Senhor. É interessante lembrar que Abraão foi o primeiro a entregar o dízimo. Foi o primeiro dizimista. Quando voltou da guerra pela libertação do seu sobrinho Ló, Abraão entregou o dízimo do despojo, daquilo que havia sido conquistado, a Melquisedeque, rei de Salém. A doutrina da consagração dos bens tem sido objeto de muita controvérsia nos nossos dias.
para evitar qualquer dificuldade a esse respeito. Basta recorrer ao ensino da palavra de Deus. Por exemplo, o Salmo 24, verso 1, que nos diz que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, ou seja, tudo é do Senhor, tudo pertence ao Senhor. O que temos em nossas mãos não nos pertence. Não nos pertence. Somos apenas administradores daquilo que Deus nos dá para a nossa subsistência. Não apenas o dízimo pertence ao Senhor, 100% de tudo aquilo que recebemos pertence ao Senhor. Ao consagrar o dízimo, simplesmente devolvemos a Ele uma parte daquilo que recebemos. 1 Crônicas, capítulo 29, verso 14, de acordo com a versão da Bíblia Viva, vai nos dizer: tudo o que temos veio de Deus, e nós somente damos ao Senhor o que já é seu. Tudo o que temos veio de Deus, e nós somente damos ao Senhor o que já é seu. Nós simplesmente devolvemos a Deus daquilo que Ele nos deu, porque tudo o que temos em nossas mãos veio dele. Deus quer usar a nossa família para abençoar este mundo. Deus quer abençoar este mundo através das nossas famílias. Mas Ele fará isso se nós estivermos dispostos a obedecer, a confiar e a dedicar as nossas vidas em total consagração ao Senhor. Eu queria encerrar com o versículo 2 de Gênesis 12. O final do versículo vai nos dizer: seja uma bênção. Farei de você uma grande nação e o abençoarei, engrandecerei o seu nome, seja uma bênção. Isso não é uma alternativa, é um imperativo. Imperativo. É uma ordem de Deus para mim, para você, para as nossas famílias. Seja uma bênção. Seja uma bênção para você mesmo, meu irmão. É verdade. Seja uma bênção para você mesmo, para não criar problemas para si mesmo. Seja uma bênção para aqueles que estão ao seu redor, para a sua casa, para a sua família. E desta forma, a sua família será uma bênção para o mundo, será uma bênção para os seus vizinhos, será uma bênção para outras famílias que estiverem ao seu redor, será uma bênção para muitas pessoas. Que Deus assim nos ajude e nos abençoe. Amém. Vamos orar? Feche os seus olhos e ore a Deus comigo. Pai Celeste, Deus bendito, que exemplo maravilhoso temos em Abraão. Nós te pedimos, ó Deus, ajuda-nos a obedecer, ajuda-nos a confiar, ajuda-nos, ó Deus, a dedicar as nossas vidas ao Senhor. Tem misericórdia de nós. Abraão construiu vários altares. Por onde ele passava, naquela terra onde ele peregrinou, onde estava peregrinando, por onde ele passava, ele deixava marcas da sua comunhão contigo, do seu compromisso, do seu relacionamento com o Senhor. Que nós também, ó Deus, possamos obedecer a Ti pela fé e deixar marcas por onde passarmos, que Te amamos e temos um compromisso de vida contigo. Ajuda-nos, não apenas a ter as Tuas bênçãos, mas faz de nós bênçãos para este mundo. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Com o fruto
Estamos chegando ao final de mais um culto de louvor e adoração ao Senhor. Queremos agradecer a participação de todos aqueles que estiveram conosco pela internet e também pela Rádio Evangélica FM. Convidamos também a todos para que estejam conosco hoje à noite. Às 18 horas teremos a nossa EBD em inglês, através de uma live no Instagram da nossa igreja. Às 19 horas teremos o nosso culto transmitido também pela internet, no nosso canal no YouTube e pela Rádio Evangélica FM. E após o culto, a nossa live de boa noite no Instagram. Que Deus conceda a você e a sua família uma tarde muito abençoada, de comunhão, de crescimento espiritual, de adoração ao Senhor. Que Deus continue sustentando você e sua família hoje e sempre. Convido também para que fechemos nossos olhos e oremos ao Senhor, encerrando o nosso culto. Oremos. Que a graça redentora do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus sejam sobre todo o seu povo reunido em todo o mundo, hoje e sempre. Amém. Que Deus continue abençoando você e sua família. Amém.